Bom dia, Pepitas. Dormir não ajudou muito pra cara descansando, né? Tá bom. Vamos lá. Seguir o nosso baile. Que eu não quero ter que ler quando eu voltar do trabalho. Quero descansar. Então vamos lá. 11 ao 13 ainda Levíticos. Levítico. Mais 4 dias em Levítico. Os animais limpos e imundos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina deles comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essas vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Das Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação a águia, o quebrantoso e o chofrango, e o milhano e o abutre segundo a sua espécie, todo o corvo segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, o cuco e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo, o corvo marinho e a coruja, e a gralha, o cisne, o pelicano e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: o gafanhoto segundo a sua espécie, e a locusta segundo a sua espécie, e o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, e todo inseto que voa, tem 4 pés, será para vós uma abominação, e por este sereis imundo. Qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. E todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo o que não rumina vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. E todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda sobre a planta dos pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres lavará suas vestes e será imundo até a tarde, e eles vos serão por imundo. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra: a doninha, o rato, o cágado, segundo a sua espécie, e o ouriço, cacheiro, o lagarto, a lagartixa, a lesma e a topeira. Estes vos serão por imundos dentre todos os répteis. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. Peraí, Salém. Gente, peraí, que eu tô de top.
E tudo aquilo sobre o que cair alguma coisa deles estando eles mortos será imundo, seja vaso de madeira ou veste ou pele ou saco. Qualquer instrumento com o que se faz alguma obra será posto na água e será imundo até a tarde, depois será limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrará. Todo manjar que se come, sobre o qual cair água de tais vasos, será imundo, e toda bebida que se bebe depositada nesses vasos será imunda. E aquilo sobre o que cair alguma parte do seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são. Portanto, portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem as águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se vai semear, será limpa. Mas se for deitada a água sobre a semente, e se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer alguns dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E quem comer do seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo o réptil que se arrasta sobre a terra não comereis, porquanto são uma abominação. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, das aves, de toda criatura vivente que se move nas águas e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Purificação da mulher após o parto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala os filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um macho, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia oitavo se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se der à luz uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor e por ela fará propiciação. Então será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz a macho ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar asas para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpo. Leis acerca do leproso. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação ou pústula, ou mancha branca que estiver na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos do sacerdote. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, se o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Encerrará. E ao 7º dia o sacerdote examinará se a praga ao seu parecer parou e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. Se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É um tumor, então lavará suas vestes
e será limpo. Mas se o tumor na pele se estender grandemente, depois que for mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que se o tumor na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo. É lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra entranhada na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra se espalhar de todo na pele, a lepra cobrir toda a pele de quem tem praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. Limpo está. Mas no dia em que aparecer nela a carne viva será imunda. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne é imunda, é lepra. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote, e este o examinará. Se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo que tem a praga. Limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, sarar, e se em lugar do tumor vier inchação branca ou empola branca, empola, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará. E se ela parece mais funda do que a pele e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará por imundo. Praga de lepra é pelo tumor que brotou. E o sacerdote, vendo-a, e se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele mais encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará por imundo. Praga é. Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, a inflamação do tumor é. O sacerdote, pois, o declarará por limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e se o pelo na mancha se tornou branco, e ela parecer mais funda do que a pele, lepra é e floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo. É praga de lepra. Mas se o sacerdote, vendo-a, e se na mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois, o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará por imundo. É praga de lepra. Mas se a mancha parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo, porque inflamação é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, se ele parece mais funda do que a pele, e pelo fino anelo, o sacerdote o declarará por imundo. Tinha lepra, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga que tinha, da, da, opa, mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e se ela não parece mais funda do que a pele, e nela houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia. E se a tinha não se tiver estendido e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e se a tinha não se houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará por limpo. Ele lavará suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo. Imundo está. Mas se a tinha, ao seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã. Limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo. E quando o homem ou mulher tiverem manchas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecerem manchas recolhidas, brancas, impingem branca é, e floresceu na pele, limpo está.
E quando se pelar a cabeça do homem calvo, é, limpo está. E se lhe cair o cabelo na frente da cabeça meio calvo, é, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca, avermelhada é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e se a inchação da praga na sua calva ou na meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo na sua cabeça, tem a praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas da sua cabeça, será descoberto. Ele cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo está. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã ou em roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de pele. E a praga na roupa ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, a praga de lepra é, por isso se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao sétimo dia. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, leprosa, roedora é, imunda está. Por isso se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas o sacerdote, vendo que a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia praga, e o encerrará a segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga depois que for lavada, e se ela não mudou o seu aspecto, nem se estendeu, imundo está, com fogo queimarás. Praga penetrante é, seja por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote verificar que a praga se tem recolhido depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, o tecido, ou o tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brutante é, com fogo queimará aquilo em que há a praga. Mas a veste ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na veste da lã, de lã ou de linho, ou do fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa ou para declará-la imunda. Gente, a lepra devia ter um contexto bem esquisito, né? Fechei sem pôr o marcador. Muito bem, Maria. Como sempre, ainda bem que Deus mandou Jesus e tudo se fez novo, porque olha, esse Velho Testamento é bem complicado. Bom dia, Pepitas. Agora eu já estou levemente atrasada. Mas ó, gravei, tá gravado. Deus abençoe a semana da gente. Agora já é quinta, né? O resto da semana e o fim de semana.